Bom, hoje o T-Voz vai falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. E a gente faz uma mesa redonda aqui com o presidente da OAB e advogados para tratar um pouco mais sobre esse tema que hoje é um dos mais discutidos em nosso país. E lógico, a OAB está se posicionando sobre esse assunto e vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Estão aqui hoje para discutir sobre a reforma da Previdência o presidente da OAB, o Dr. Renê Araújo dos Santos. Obrigado, Dr. Renê, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade e quero já parabenizar o Jornal A Voz, o T-Voz, pela iniciativa, porque eu acho muito importante que se leve essas informações para a sociedade. Está aqui também o Dr. Adão Nogueira Paim, que vai participar desse bate-papo também. Obrigado, Dr. Adão. Eu agradeço também a oportunidade, né, e estamos aí para trocar ideias a respeito. Okay? Também participa a doutora Adriana Bertolotto. Obrigada pela oportunidade, também agradeço o convite e estamos aqui para esclarecer as questões, as dúvidas. E o diretor do Jornal Voz, o José de Carlos. O Jornal Voz teve essa iniciativa porque nos nossos 28 anos de história, vai participar porque é uma transformação muito grande no Brasil, vai sofrer. E essa posição que a OAB tomou, ao contrário, isso mostra claramente que a população brasileira está indignada e o jornal está fazendo o seu papel de informar a comunidade. Por isso vocês estão se convidados, eu agradeço por ter vindo. Nós também. Para a gente começar, doutor Renê, como presidente da OAB, representando a classe de advogados de São Joaquim, é uma pessoa que tem acompanhado, inclusive, a nível do país e também no estado de São Paulo. Qual que é o posicionamento da OAB com relação à reforma da Previdência? Houve uma reunião do Conselho Federal, da OAB, reunião essa que participaram conselhos estaduais, entre os quais a OAB São Paulo e também vários segmentos da sociedade, e nessa reunião a OAB oficialmente se posiciona contra a reforma da Previdência. Agora, na prática, muito tem se falado sobre a reforma da Previdência, mas ainda pouco se sabe por parte da população, especialmente os trabalhadores, que vão ser os principais afetados ou os afetados diretamente sobre esse assunto. Na prática, quais são as principais mudanças nessa reforma, doutor? Veja bem, eu acho que num primeiro momento a preocupação que se deve ter é com a real necessidade de se fazer a reforma, porque quando se fala de reforma é porque existe deficiência. Então o governo simplesmente divulga a informação de que a Previdência é deficitária e que por conta desse déficit da Previdência e por conta de cálculos atuariais que mostrariam que no futuro não muito distante não haveria receitas para honrar com os compromissos do pagamento dos benefícios, se faz essa reforma. Agora é importante que se diga que a Previdência não é deficitária, há décadas que a Previdência é superavitária, com lucro de bilhões de reais. Então o governo precisa passar uma informação com mais transparência e demonstrar de forma efetiva se realmente há necessidade de se fazer essa reforma. Agora, falar um pouquinho com o doutor Adão também, qual que é o seu posicionamento, doutor, sobre essa questão da reforma? Precisa de fazer uma discussão mais abrangente com a sociedade civil, com os interessados? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Eu, de uma forma mais profunda, eu entendo o seguinte, que necessariamente todos nós devemos ser agentes de história e não meros espectadores dela, e ter efetivamente uma participação de discussão política e social de uma forma mais profunda. No tocante à reforma da Previdência que se pretende, o que muito me preocupa é que foram anos e anos de conquistas sociais, de direitos trabalhistas, né? A começar da Revolução Industrial, passando-se pela Revolução Francesa, no caso do Brasil, as lutas do início do século, e foram conquistas sendo efetivadas pelas classes as classes trabalhadoras, que foram forjadas a ferro e a fogo, né? E a própria Constituição garante em alguns artigos, principalmente o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 201 e outros da Constituição, que se pretende reformar através desta PEC, cláusulas pétreas, quer dizer, são conquistas que os trabalhadores tiveram
e que agora, pela reforma, corre-se o risco de se perderem, né? E depois, para serem reconquistados, será uma longa luta. E a própria Constituição proíbe que, sobre direitos sociais conquistados, venham a ser objeto de reforma constitucional, através de emenda constitucional. Esta é a minha preocupação maior, né? Certo retrocesso? Sim, um certo, evidente e cristalino retrocesso é o que está havendo com essa proposta de emenda constitucional. Então, isto precisa ser debatido de uma forma mais ampla, de uma forma mais farta, de uma forma mais densa, para que todos da população, todo o povo brasileiro, efetivamente tome consciência da necessidade ou não de reformas, né? Eu acho que, da forma como está sendo proposta, o que se está ocorrendo efetivamente é a subtração de direitos que foram assim duramente conquistados. A doutora Adriana também está aqui, né, e vai falar um pouquinho. E sua opinião, doutora, com relação à reforma da Previdência? Você também tem um posicionamento contrário sobre esse projeto aí que está para ser votado? Tenho um posicionamento contrário. Não acho que o governo está fornecendo informações completas, simples para a população. O governo está tendo uma posição assim, está expondo muito só o lado dele. Várias classes, entidades, inclusive assim, os auditores da Receita Federal falaram que a Previdência não é deficitária, então que deveria ter um debate mais claro para a população. E assim, que nem o doutor Adão falou, a questão é a seguinte: a gente demorou muito tempo para conquistar esses direitos e estão sendo subtraídos de uma forma muito rápida, sem o menor debate. Se a gente entrar no site da Câmara dos Deputados e ler os votos dos deputados, são idênticos entre si, 8 páginas no máximo, com a menor discussão, assim, sem um cálculo, sem um raciocínio lógico sobre a questão que vai impactar de uma forma muito ampla na população. Então, eu sou contrária à reforma da Previdência e eu acho que esse debate deveria ser feito de uma forma mais clara e, de preferência, não nas madrugadas. Agora, doutor Renê, na prática, hoje, qual o tempo de contribuição e qual a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem? E com essa reforma, qual vai ser a mudança na prática? Essa mudança, a reforma eleva a idade mínima e eleva também tempos de contribuição. Por exemplo, na aposentadoria por idade, equipara-se homens e mulheres 65 anos, com tempo de contribuição que atualmente são 15 anos para 25 anos. Esse é um exemplo. Agora, na prática, a gente observa que vai ser muito difícil uma pessoa jovem que começar a trabalhar ter que contribuir 49 anos para se aposentar. Não vai ter mais aposentados a longo prazo, né, doutor? Sim, é simplesmente uma medida absurda, né? Mas eu acho que nós devemos nos ater, primeiramente, antes de debatermos todas essas mudanças que estão sendo propostas, como eu disse no início da minha fala, a real necessidade da reforma, porque existem as fontes de receita da Previdência Social, porque elas estão comprometidas segundo o governo. Então existem aí hoje benefícios fiscais sendo concedidos a grandes grupos, e isso afeta a arrecadação da receita. Existem hoje inúmeros devedores previdenciários de quantias vultosas e que o governo não está executando, poderia ajuizar as ações judiciais para poder receber esses créditos. E uma coisa importante que deve ser passado para a população é com relação à DRU. A DRU significa a desvinculação da Receita da União. É uma verba que o governo pode retirar dos cofres da Previdência, um percentual de 30% de toda a arrecadação, e pode dar a destinação que entender que seja melhor. Então, esse dinheiro que está sendo retirado da Previdência, para que ele está sendo utilizado? Dizem que para pagamento, a maior parte do dinheiro, para pagamento dos juros da dívida pública. Então, é preciso que se faça uma auditoria nas contas do INSS, uma auditoria na DRU, para saber exatamente onde está indo esse dinheiro. Por quê? Porque se a Previdência está sofrendo perda de sua receita por conta de uma má administração, isso também precisa ser mostrado.
porque a fonte de custeio dos benefícios é a fonte de arrecadação. Então você tem a contrapartida, você tem o salário de contribuição que gera o salário de benefício. Então se essas contas estão equilibradas, então vamos mostrar isso à população e vamos que, mesmo que se faça alguma reforma para poder fazer alguma adequação, que se faça uma reforma que não seja tão danosa à população como está sendo essa proposta. Agora, há um caminho dentro da lei ou uma possibilidade, talvez a OAB possa contribuir nessa questão, de retirar essa questão da DRU, dessa desvinculação, de evitar que retire esses 30% da arrecadação total da Previdência, para que esse dinheiro fique na Previdência e melhore as contas públicas dentro desse órgão? Então é o que eu digo, é preciso, para se fazer essa alteração, é preciso da modificação da lei, né? Isso tem que passar pelo Congresso. Agora é preciso que se faça um estudo realmente, que se mostre realmente às claras se realmente a Previdência é deficitária. Não se fala disso. O que se fala é que precisa fazer reforma porque a Previdência é deficitária, mas não se mostram as contas. Então é preciso que haja uma clareza do governo federal em mostrar essas contas e realmente comprovar a real necessidade dessa reforma. Eu acho que essa é a questão central no momento, que as atenções devem estar voltadas para isso. E corroborando as palavras do Dr. Adão, são duras conquistas, que levaram anos, né, para duras penas dos trabalhadores. Então nós temos que conhecer aí a nossa história para a gente não incorrer aí nos mesmos erros. Para a gente fechar a entrevista, a pergunta para o Dr. Adão, o senhor acredita na aprovação dessa reforma da Previdência, Dr. Adão? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que, em sendo o Congresso Nacional o foro específico dos grandes debates nacionais, que também os nossos congressistas, né, os nossos senadores, os nossos deputados, efetivamente ouçam de uma forma efetiva e de uma forma densa as bases populares, os anseios da população, o que interessa de fato à população, ao trabalhador brasileiro, para que ele tenha garantido efetivamente na sua velhice uma existência de uma vida digna, de uma velhice digna, né? O que infelizmente não ocorre nem no presente e possivelmente com essa mudança também não vai ocorrer no futuro. A título de exemplificação, quando a gente vai à Praça da Sé, eu acredito que a sociedade perdeu o senso da humanidade, né? A gente vê dezenas, centenas de pessoas dormindo ao relento, à rua, passando frio, desamparadas, né? Isto é uma realidade atual e cristalina que não se vê a tomada efetiva dos governos para solução de problemas elementares. Eu tenho, assim, pelo menos a fé de que haja um debate maior e mais profundo sobre essas propostas e que se pense efetivamente nos interesses de quem é o maior interessado. O maior interessado não é o governo, o maior interessado é o trabalhador, é aquele que recolhe, é aquele que labuta, é aquele que deixa de ter, às vezes, a fartura, um pão à mesa, para colaborar com a arrecadação previdenciária. Eu preferia que houvesse um debate mais profundo a respeito. Este é o meu anseio, este é o meu desejo. Para a gente fechar também, doutor Renê, qual que é a sua opinião, doutor? Acredita que o projeto, da forma que ele está, ele pode ser aprovado pelo Congresso Nacional, essa reforma da Previdência? Acredita que vai passar? E vou além, essa questão da pressão popular, da pressão também da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser mais intensa a partir de agora para pressionar realmente que esse projeto não vá para frente? Sim, deve haver uma participação maciça da sociedade, corroborando as palavras do Dr. Adão. É preciso que haja um amplo debate, né? Não se pode deixar que se aprove uma lei sem um grande debate. Tá certo, agradeço a participação de todos, agradecer ao Dr. Adão Nogueira Paim, obrigado pela visita hoje aqui no TVOS. Eu que agradeço.
Obrigado, doutora Adriana, Obrigada. viu, pela participação. E o doutor Renê também, viu? Obrigado Muito pela obrigado pela disponibilidade. participação. Só um atento, Estevam. Esse foi o primeiro debate a respeito das mudanças previdenciárias que o Jornal A Voz estará fazendo. E quem estiver vendo essa entrevista e quiser dar a sua opinião, basta procurar no horário, na parte da manhã no Jornal A Voz, ou até mesmo minha pessoa, ou entrar em contato que a gente vai publicar a sua opinião, as suas ideias, para a gente estar expandindo um pouco mais esse debate com toda a sociedade.